Olá, turma! Continuaremos com os conceitos de sistemas reversíveis, tá? Trabalharemos agora os fatores que afetam o equilíbrio desses sistemas. Quais são esses fatores? O princípio de Le Chatelier, ele nos informa o seguinte, que quando o sistema está em equilíbrio e ele é perturbado, qual é a tendência dele se ajustar, né? No sentido de diminuir o efeito que foi provocado, no sentido de diminuir, né? A ação daquela perturbação. E aí alguns efeitos, algumas perturbações, elas provocam maior ou menor alteração, certo? E essas alterações, elas tendem a ser repostas, né? Tendem ao retorno do equilíbrio na compensação do produto ou do reagente. E aí a gente vai estar tentando lembrar aqui a seguinte situação, que esses fatores, exceto a temperatura, tá? Os fatores de concentração, volume e pressão, eles não alteram a concentração, eles não alteram o valor de Kc, tá? Eles não alteram o valor da constante de equilíbrio. A temperatura sim, quando chegar na parte da temperatura eu vou estar comentando como é que ela vai estar alterando, certo? Então, Le Chatelier, ele fala que quando o sistema ele é perturbado, a tendência é esse sistema se ajustar para voltar ao equilíbrio. E aí a gente vai ver como é que ocorre a perturbação da concentração, né? Quando a concentração do reagente ou do produto é perturbado, o que é que vai ocorrer? Veja, se eu aumento a concentração do reagente, aí eu trouxe aqui a reação em equilíbrio do N2O4 formando NO2. No meu sistema em equilíbrio, a gente tem que as concentrações elas são constantes, né? Elas não se alteram durante o equilíbrio. Se durante o equilíbrio eu adicionar, eu perturbar o meu sistema, né, acrescentando reagente, o que vai ocorrer? Meu reagente, ele vai favorecer a promoção da reação direta, ou seja, o reagente que eu adicionei, ele vai formar o produto até que o sistema ele entre em equilíbrio novamente e as concentrações se tornem constantes. Se eu tenho mais reagente, é óbvio que o meu reagente ele vai formar produto até que as concentrações se tornem constantes e entre no equilíbrio novamente, tá? Mas eu posso também estar adicionando no meu sistema produto. E aí o que vai acontecer quando eu adiciono no meu sistema em equilíbrio uma certa quantidade de produto? O que vai ocorrer é que o meu produto, para entrar no equilíbrio novamente, né, para promover um equilíbrio novamente da reação, como eu tenho mais produto do que reagente, o meu produto ele vai favorecer a reação inversa, tá? Que é essa aqui, de formação de N2O4. Então eu tenho que, se no meu sistema em equilíbrio eu adiciono reagente, a minha reação direta é favorecida. Se no equilíbrio eu adiciono o produto, a minha reação inversa é favorecida, até que o sistema entre em equilíbrio novamente, certo, gente? O próximo fator é a pressão. A pressão ela vai estar influenciando diretamente as substâncias, as espécies que estão no estado gasoso. E aí eu tenho o seguinte, nesse caso eu vou olhar os volumes, tá? As quantidades, onde que eu tenho mais espécies gasosas? É no reagente? É no produto? Para que eu possa observar o aumento da pressão, o que o aumento da pressão ele vai estar causando. Então vamos observar primeiro a reação aqui.
eu tenho que o C2H2, tá? Que é o etano, ele forma o C6H6, que é uma outra substância aqui. E aí, o que vai acontecer? Também as duas, ó, no estado gasoso. Então, na verdade, é o etino aqui, tá? E o outro eu acho que é hexino. Esse aqui é o hexino. Então, o que vai acontecer? Quando eu aumento a pressão, eu vou estar observando que vai haver uma redução de volume. E a redução de volume vai favorecer o lado onde tem menos volume. Por quê? Observe que esse lado daqui tem 3 volumes dessa substância, que é o etino. Esse outro lado aqui, ele tem apenas 1 mol, tá? Então, ele tem apenas um volume dessa substância. Se eu aumento a pressão do sistema, eu vou pressionar as partículas e aí a tendência é o favorecimento da reação direta, tá? Então, veja, aumento da pressão provoca a contração do volume e o equilíbrio se desloca para onde o sentido do volume é menor, que nesse caso aqui é o sentido direto, onde eu tenho menos volume. E se por acaso eu diminuir a pressão, se eu der mais espaço para a minha reação, né? Se eu aumentar o volume do meu recipiente, né? E os meus reagentes permanecerem lá na mesma quantidade, estou diminuindo a pressão, não é isso? Então, o que vai acontecer? O meu gás ele vai se expandir e aí o equilíbrio ele vai se deslocar, tá? Para formação dessa substância aqui, que é a que tem maior volume. Ok? Então, quer dizer que essa substância aqui, ó, ela vai estar em formação. Para quê? Para que ela ocupe espaço, não é isso? E o sistema volte ao equilíbrio, certo, gente? E aí, a gente agora fala da temperatura. A temperatura é o único fator que altera o Kc, porque quando eu aumento a temperatura, eu posso estar produzindo mais reagente ou aumentando a quantidade, tá? De concentração do meu produto. Então, o que vai acontecer aqui? Numa reação que é endotérmica, quer dizer que absorve energia, não é isso? Se a minha reação precisa de energia para acontecer e eu forneço a esse sistema energia, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu produto vai ser formado, confere? Se ela precisa de energia e eu forneço energia para ela, então ela vai produzir o meu produto. E aí, então, as reações endotérmicas, elas são favorecidas com o aumento da temperatura, certo? Então, veja que eu tenho uma reação em que o N2 e o O2, eles precisam de energia, precisam de 43 kJ em média para formar o NO. Se eu forneço energia para esse sistema, se eu aumento a temperatura, a reação direta ela vai ser favorecida, certo? Tá, mas se eu retiro energia, se eu diminuo a temperatura dessa reação, o que vai acontecer do sistema? Se eu diminuo a temperatura do sistema, o que vai ocorrer é que a reação inversa, nesse caso aqui, ela vai ser favorecida, tá? A reação exotérmica, ela é favorecida. Por quê? A reação exotérmica, ela libera energia. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou formar o meu produto independente da temperatura que eu diminuir. Por quê? Porque o meu produto ele não precisa de energia. Na verdade, o reagente libera energia para que ela ocorra, tá? Então, quando eu diminuo a temperatura, a minha reação exotérmica, nesse caso aqui, eu vou ter o sentido inverso, que é exotérmico, né? O NO mais 43 kJ de energia, ele forma essas duas substâncias aqui. Então, se eu já tenho a liberação de energia, eu diminuo a temperatura, isso não vai atrapalhar a minha reação. Então, a reação exotérmica é favorecida. Agora, se na reação endotérmica eu diminuir a temperatura, é que ela não vai acontecer, entendeu? Porque a reação ela precisa de energia. Então, eu posso estar
aumentando a quantidade de NO2, de N2 e O2 se eu diminuir a temperatura, ou eu posso estar aumentando a produção de NO se por acaso eu aumentar a temperatura. E aí, se isso ocorre, a quantidade de NO for aumentada, então vai interferir no meu Kc, na minha constante de equilíbrio, certo? Por quê? Porque ele não vai voltar ao equilíbrio até que esse fornecimento de energia ele seja cessado, ou ainda que a concentração de reagentes ali seja o suficiente. Então, a temperatura é o único aqui que vai estar alterando o meu Kc, certo? E por fim, o catalisador. O catalisador, ele não favorece nem a reação direta, nem a reação inversa. O que o catalisador faz? Ele diminui o tempo em que minha reação ela entra em equilíbrio. Então, a gente observa aqui no primeiro gráfico que eu tenho o seguinte, eu tenho os reagentes, né, que vão diminuindo a concentração e o produto que vai aumentando a concentração. O sistema entra em equilíbrio aqui, ó, a partir daqui as duas seguem constantes. Na ausência de um catalisador. Na presença de um catalisador, o que vai ocorrer? Esse tempo aqui em que o reagente forma o produto e que os dois entram em equilíbrio diminui. Olha a distância em relação ao tempo aqui. Tá vendo que é menor? Então, o catalisador ele vai estar agindo dessa forma, tá, gente? E é isso. Até o próximo encontro, estude mais um pouquinho lá no material didático, vem falando sobre esses fatores. E aí no nosso momento síncrono, vocês tiram as dúvidas. Um cheiro e um queijo.